Você conhece aquela pessoa que claramente está se afogando em tarefas, prazos se acumulando, olhos exaustos tentando se manter firmes, e quando você pergunta se ela precisa de ajuda, ela sorri e diz: "Estou bem, eu dou conta." Essa pessoa pode ser você. E se for, provavelmente você sentiu um pequeno aperto no peito agora. Aquele tipo específico de sensação que aparece quando algo chega perto demais de uma verdade que você vem administrando silenciosamente há anos. Porque, em algum momento do caminho, você aprendeu que precisar das pessoas era perigoso. Vamos analisar o que realmente está acontecendo. Existe uma suposição de que pessoas que nunca pedem ajuda são apenas orgulhosas, teimosas, talvez até um pouco arrogantes. E sim, para algumas pessoas isso faz parte. Mas para a maioria, e quero dizer a grande maioria que realmente tem dificuldade de pedir ajuda, é mais do que apenas orgulho ou teimosia. É mais como uma estratégia de sobrevivência que funcionou em algum momento no passado, mas nunca foi atualizada. Vamos pensar nisso por um segundo. Em algum momento da sua vida, provavelmente quando você era bem jovem, você tentou pedir ajuda. Você mostrou a alguém que estava com dificuldades. E o que aconteceu? Talvez tenham ignorado você, talvez tenham se irritado, ou talvez simplesmente não estavam disponíveis, fisicamente, emocionalmente, de qualquer forma. E o seu sistema nervoso, que é extraordinariamente bom em reconhecer padrões, registrou isso. Precisar das pessoas leva à decepção, ou pior, à rejeição. Então você se adaptou. Se eles não podiam ajudar você, então você ajudaria a si mesmo, certo? Você se tornou a pessoa capaz que resolve tudo, aquela que não deixa os outros desconfortáveis com suas necessidades. E a triste realidade é que essa adaptação provavelmente funcionou muito bem para você por muito tempo. Mas aqui está o que pega as pessoas de surpresa. A incapacidade de pedir ajuda é mais do que um comportamento. Ela se tornou parte de como você se enxerga. Pesquisadores realmente estudaram esse fenômeno. Um estudo de 2008, publicado no Journal of Personality and Social Psychology, conduzido por Flynn e Lake, descobriu que as pessoas subestimam drasticamente o quanto os outros estão dispostos a ajudá-las. Em alguns experimentos, por quase 50%. Nós caminhamos pela vida acreditando genuinamente que pedir ajuda é muito mais incômodo para os outros do que realmente é. Mas mesmo sabendo dessa estatística, pedir ajuda não se torna mais fácil. Porque a barreira é emocional, não informacional. Quando você passa anos, às vezes décadas, construindo uma identidade baseada em não precisar de ajuda, pedir ajuda não parece uma simples interação. Parece uma ameaça a quem você é. Como se admitir que você não consegue lidar com algo fizesse toda a imagem desmoronar. A pessoa competente, autossuficiente, aquela em quem todos confiam. Então, em vez disso, você continua funcionando no limite. Fica acordado até tarde resolvendo o problema sozinho, que uma conversa de 5 minutos poderia resolver. Você diz a si mesmo que vai pedir ajuda quando as coisas ficarem realmente ruins. Mas realmente ruim continua sendo redefinido, porque seu limite para sofrer em silêncio continua aumentando. E a parte mais cruel de tudo isso é que quanto mais competente você se torna, mais invisível sua luta fica para todos ao seu redor. É um ciclo. As pessoas param de perguntar se você está bem porque você sempre parece bem. Afinal, foi isso que você treinou elas a acreditar. Também acontece algo muito específico nos relacionamentos. Românticos, amizades, família, com pessoas que não conseguem pedir ajuda. Elas costumam dar muito, genuinamente, nem sempre de forma consciente. Mas existe uma dinâmica em que dar é seguro e receber é expor vulnerabilidade. Dar mantém o equilíbrio de poder de uma forma que parece controlável. Tipo, se eu sou a pessoa que ajuda você, eu não estou vulnerável, eu sou necessário. E ser necessário é, para algumas pessoas, a coisa mais próxima de um apego seguro que elas já conheceram. Mas isso cria um registro invisível. Com o tempo, o relacionamento fica desequilibrado de um jeito que nenhum dos dois entende completamente.
Quem dá começa a se sentir invisível. A outra pessoa pode sentir uma culpa vaga sem saber exatamente por quê. Mas quem dá não consegue falar sobre isso, porque pedir mais parece impossível. Então a pessoa ressente em silêncio ou vai embora em silêncio. Agora eu quero falar diretamente com quem está assistindo isso e está balançando a cabeça reconhecendo esse padrão. E talvez esteja um pouco frustrado porque já sabe disso há anos e nada mudou. Saber por que você faz algo não muda automaticamente esse comportamento. É assim que condicionamentos profundos funcionam. Mas percepção é o começo da mudança. John Bowlby, cuja teoria do apego é fundamental para a psicologia moderna do trauma, passou anos documentando como experiências relacionais na infância criam o que ele chamou de modelos internos de funcionamento. Basicamente, modelos mentais de como relacionamentos funcionam, o que podemos esperar das pessoas e, crucialmente, se nossas necessidades merecem ser atendidas. Esses modelos se formam cedo e operam silenciosamente em segundo plano. E eles são surpreendentemente resistentes à lógica simples. Isso significa que dizer a si mesmo que é irracional não pedir ajuda, embora seja verdade, é tão eficaz quanto dizer a alguém com medo de altura que cair é estatisticamente improvável. A mente racional sabe, mas o sistema nervoso simplesmente não liga. O que realmente começa a mudar as coisas é algo muito mais gradual e muito menos dramático do que a maioria dos conteúdos de transformação sugere. Não é um grande momento de revelação. É a repetição de pequenas experiências. Pedir algo pequeno e sobreviver a isso. Perceber que a pessoa não se afastou. E mais importante, perceber que você não foi um peso. Que você ainda está inteiro depois de ser visto como alguém que precisava de algo. Também envolve luto, o que parece estranho no começo. Mas muitas pessoas que nunca pedem ajuda carregam um luto que nunca foi nomeado. Pelo eu mais jovem que pediu ajuda e não foi acolhido. E até que isso seja reconhecido, no corpo, não apenas na mente, a estratégia antiga continua. Ela estava protegendo alguém, você no passado. Então ela precisa ser agradecida antes de conseguir sair de cena. A questão da identidade também é enorme. Se eu resolvo tudo sozinho, sustentou seu senso de valor pessoal por 30 anos, isso é mais do que um hábito. Desmontar isso não significa perder quem você é. Significa reconstruir com materiais melhores. Uma identidade que inclui a ideia radical e genuinamente difícil de que suas necessidades não são um fardo depender de pessoas, não é fraqueza, e a capacidade de receber é tão madura quanto a capacidade de dar. A maioria de nós nunca foi ensinada a isso. E você não pode aprender algo que nunca lhe foi mostrado. Imagine isso. Você está no trabalho. Assumiu mais tarefas do que consegue lidar realisticamente. Um colega percebe e passa pela sua mesa. Ele diz: "Ei, quer que eu pegue alguma coisa da sua lista?" E algo estranho acontece. Você sente um lampejo, não de alívio, mas de pânico. Talvez até um pouco de ofensa. Mesmo que ele não tenha tido nenhuma intenção ruim. Você responde: não, estou bem, mas obrigado. E então passa as próximas 4 horas ressentindo silenciosamente o volume de trabalho, enquanto também sente um orgulho estranho por não ter aceitado ajuda. Mais tarde, naquela noite, você está exausto, talvez até um pouco vazio, e não consegue explicar exatamente por quê. Não é sobre produtividade, é sobre a história que você vive por dentro. Uma história que diz que aceitar ajuda significa algo sobre você que você não está disposto a aceitar. Então, se isso descreve você, se você assistiu isso e sentiu aquela dor específica de se reconhecer na descrição, eu quero deixar você com isto. A força que você desenvolveu ao fazer tudo sozinho é real. E foi isso que trouxe você até aqui. Mas ela sempre foi feita para ser uma ponte, não um destino. Você não foi feito para carregar tudo sozinho. Ninguém foi. E as pessoas na sua vida que estariam lá por você existem. Você apenas ficou tão bom em não precisar delas que elas não sabem que você precisa.
Isso não é falha delas, nem sua, mas talvez seja o próximo passo a trabalhar. Inscreva-se e ative o sino de notificações se ainda não fez isso. E clique no botão de participar se quiser continuar apoiando esses mergulhos profundos em psicologia. Muito obrigado!